E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus? Tudo na mais perfeita maravilha? Como está a existência de vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém do Pará, no Pará, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Acre, em Rondônia, no Maranhão, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nesse Brasil de cidades infinitas aí. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970. Você que chegou pela primeira vez, muito obrigado. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Você que está na Argentina, nesse momento fora do Brasil, brasileiros espalhados nesse mundão aí, na Colômbia, na Bolívia, no Equador, no Canadá, nos Estados Unidos, brasileiros aí no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na Europa, né, se estiver nesse momento em Portugal, brasileiros aí, ou portugueses, né, que estão nesse momento aí assistindo esse vídeo, muito obrigado. Você que está na França, os franceses ou os brasileiros aí na França, em Paris, ou outras cidades francesas, na Suécia, na Letônia, na Estônia, na Irlanda, na Inglaterra, onde você estiver nesse mundo infinito, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, agradecendo sempre a Deus também. Sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Que Deus nos abençoe, a mim e a você que está aí, né? Onde você estiver, que Deus te abençoe você e sua família, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá aqui no meu Instagram, Paulo Dharma 1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Se você também se interessar pelos muitos livros que eu vou mostrar aqui, nesse vídeo, você entra aí no link da Amazon, se quiser comprar algum, tá? Entra no link da Amazon e compra, adquira o livro usando o link do canal Paulo Dharma 1970, assim você ajuda o canal. Se você também quiser ajudar o canal Paulo Dharma 1970 com Pix, né? Se você quiser ajudar, se você assistiu esse vídeo e gostou do vídeo, 988-290-767-91, 988-290-767-91 é o Pix do Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Se você quiser ajudar o canal com a Amazon, você entra aí e compra os livros aí, compra qualquer produto também, se quiser, qualquer produto, se quiser comprar aí de um carro, ou uma geladeira, ou um livro, ou qualquer coisa, ou produtos eletrônicos, usa o link que eu vou deixar aí na descrição, beleza? Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, vai passar aqui a vinheta do canal, 10 segundos, a gente volta aqui rapidinho. Só vou ali pegar uma água e a gente volta aqui, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta já já. Não sai daí, hein? Valeu! E aí, voltei, beleza? Deixa eu peguei minha água. Beleza, é o seguinte. Por volta de 2005, surgiu na França, um livro que foi um furor, né? Ele causou um verdadeiro terremoto em estruturas de vacas sagradas francesas durante muito tempo. A psicanálise ela foi assim o centro das atenções, o centro ideológico, né, da chamada cura da mente das pessoas, as pessoas adoentadas com depressão. Então ela desde a época do Freud, ela foi da criação do Freud lá em 1900 com a interpretação dos sonhos, quando surgiu a psicanálise. A França foi dominada pelo pessoal que era realmente as vacas sagradas, né, da ideia da psicanálise. E surgiu com este livro aqui, o livro negro da psicanálise, Viver e Pensar Melhor Sem Freud, organização de Catherine Meyer. Este livro aqui, que eu terminei de ler há pouco, passei aí um mês lendo esse livro aqui, o livro negro da psicanálise, que faz companhia a outros livros negros aí, né? O livro negro do comunismo e outros livros chamados livros negros, assim, que vem ao longo do tempo, vieram ao longo do tempo aí para destronar, para colocar aí os pingos nos is de coisas, de ideias que são assim, que passaram o século XX como assim, intocáveis, né? Intocáveis. E esse foi justamente um dos livros, né? Foi um dos livros. Ele saiu em 2005 e quando surgiu na França,
E quando ele apareceu na França, como eu disse, ele foi assim realmente um furor. Os lacanianos, os lacanianos já vieram bater, né, justamente nos organizadores desse livro, né, o Michael Bosch, Jacobsen, Jean Coutreau, Didier Pleu e Jacques Van Hille. Eu vou até mostrar aqui alguns livros aqui que são justamente das vacas sagradas. Aqui, ó, o Jacques Lacan, tá vendo? Os escritos. Eu tenho o verdadeira biblioteca em casa de materiais dos psicanalistas aqui, ó, mais, ó, olha só. Isso aqui é original, tá? Original do mesmo aqui, ó, do Lacan, tá vendo? Eu tenho o original e o brasileiro, tá vendo? Aqui, ó, mais coisas do Lacan, que assim, o Lacan na França é intocado, tá vendo? É algo intocado. Ele é uma figura sagrada, pode-se dizer assim, né? Ele conseguiu construir como psicanalista, se tornar uma figura sagrada. O seminário, vendo? Aqui mais Lacan, ó. Isso aqui parece aqueles livros com capas evangélicas, né? Discos evangélicos dos anos 50. Olha a capa disso aqui, vendo? E também aqui, né, a biografia escrita pela Elizabeth Roudinesco. Aqui, ó. Olha só, esse aqui eu estou pretendendo ler, fazer um vídeo aqui para o canal. Esse aqui da Roudinesco. Vendo? Biografia do Lacan. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Eu estou pretendendo trazer para o canal aqui essa biografia do Lacan. O Lacan é uma figura fascinante, né? Figura fascinante, a história dele e tal. Assim, picareta, mas ó, tá vendo? Esse aqui do Ernest Jones, tá vendo a vida e obra de Sigmund Freud, ó, do Ernest Jones, a biografia lá da década de 40, década de 50 do Freud. Isso aqui é o clássico, tá vendo? Então, aí aqui, ó, mais aqui, ó, materiais aqui dos psicanalistas, vendo? A Klein, o Abraham, Ferenczi, Spitz, Freud, a Anna Freud, Ackermann, Winnicott e Erickson, com psicanálise infantil, né? Paulo aqui não é fraco não, hein? Olha aqui, ó. Isso aqui é antigo. Olha aqui os nomes bonitinhos aqui, ó. Aqui. Se dá pra ver? Se tá dando pra ver direitinho? Melanie Klein. Todo o material que é justamente o material de psicanálise infantil, de criança. Olha só que mais, ó. O próprio Jung, ó, Teoria da Psicanálise. Esse livro aqui eu já mostrei algumas vezes aqui no canal. Outra vaca sagrada da psicanálise na França, psicanálise infantil, é a Françoise Douto. Aqui, ó. Esse livro, inclusive, eu tenho em português no meu Kindle. Jogo do Desejo. Da Françoise Douto. Essa mulher aqui, ela é pelo livro Negro da Psicanálise, uma das mulheres, assim como Lacan, ela fez a cabeça dos franceses de um jeito, trabalhava com psicanálise infantil. Aqui, ó. E aí com aqui o livro ele vai falar, ele vai contar exatamente quando surgiu este material em 2005. Aí os psicanalistas vieram com força para rebater as críticas aqui deste material, desse livro. E aí eu também tenho os livros de crítica do argentino, né, Alfredo Jerusalinski, ó, o livro negro da psicopatologia contemporânea, aqui, ó. Vendo? Do Jerusalinski, ele é um psicanalista argentino, não sei se ele ainda vive. Pra você ter uma ideia, eu saí de Brasília uma vez, há muitos anos atrás, para assistir uma palestra desse Jerusalinski em São Paulo, numa faculdade. Há muitos anos atrás. Eu saí de onde eu moro, em Brasília, e fui para São Paulo assistir uma palestra dele. Entendeu? Foi na época que eu adquiri esse livro aqui. E aqui, ó, outro livro dele, ó. Esse aqui foi comprado lá em São Paulo. Foi comprado em São Paulo, vendo? Psicanálise do autismo. Na época que eu estava trabalhando com autismo.
Vendo? Psicanalista famoso argentino. Dois locais no mundo, segundo o livro aqui, que a psicanálise ainda tem muita força, é na França e na Argentina. Psicanalistas argentinos. Esse aqui é dois. Esse aqui é dois. Talvez um dos mais importantes da Argentina, todos os tempos. Esse Alfredo Jerusalinski. Dá um Google aí depois, dá um Google aí se se interessar, dá um Google e você vai ver que realmente isso aqui, posso dizer assim, que por conta da farmacologia e por conta dos DSMs, aqui ó, dos DSMs, a psicanálise ela foi perdendo força ao longo do tempo. Ela foi perdendo força ao longo do tempo. Eu tenho aqui DSM-5, tá vendo? Que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Que aí vai desestruturar a psicanálise como verdade absoluta. A farmacologia, a partir de 1940, 1950, os remédios, né? Os remédios, e os remédios para curar a depressão, para ajudar na cura da depressão, e etc. E o DSM a partir de 80. O DSM, principalmente o DSM-3, que vão fazer com que a psicanálise ela vai sendo destronada aos pouquinhos, aos poucos. Não foi algo da noite para o dia. Para você chegar neste livro aqui, foram necessários aí 30, 40 anos de observação. O livro vai relatar desde o princípio, né, desde o Freud, lá desde a Ana O, ele vai contar como o Freud ele falseou, né? Ele falseou as ideias, né? Falseou os casos. Ele vai falseando os casos, nada do que ele vai contando nas teses dele, nos textos dele sobre cura são verdadeiros. O livro vai destrinchando um por um, ele vai destrinchando um por um desses casos que o Freud colocou como se fosse verdade. Que o Freud colocou como se fosse verdade, que é uma verdade, e os seus seguidores, né, como o próprio Herbert Jones, que eu mostrei aqui, né, um dos seguidores do Freud, eles vão relatar como verdade. Inclusive, este livro aqui, essa biografia do Freud, vai colocar vários casos do Freud como verdades, que ele realmente curou, muitos com crises patológicas. Entendeu? Que ele curou, mas que não são verdade, O freudismo ele foi sendo montado ao longo do tempo a partir dessas mentiras. Como é que você vai medir? Como é que você pode fazer, né, a ciência mesmo, né, ela coloca a psicanálise dizendo como é que você pode averiguar que o sonho ele possa ser interpretado. Como você interpreta sonhos? Como é que os meus sonhos que eu tenho, eles são da mesma forma, eles podem ser colocados na mesma base de um sonho de outra pessoa, a ponto dele ser interpretado. E nem é o caso aqui, porque a interpretação dos sonhos do Freud é só título. É só um título. Ele nem se ocupa disso, né? Ele nem se ocupa 100% disso aqui na interpretação dos sonhos. Entendeu? Aí é questionável. Tudo isso é absurdamente questionável. E essa ideia de vaca sagrada foi sendo destruída no mundo, né? O mundo em geral não leva mais a sério a psicanálise. Como eu falei, só 2 países ainda levam muito a sério a psicanálise. A França, como eu falei, a França, da qual o livro saiu, e a Argentina. Olha só que interessante aqui, ó. O livro negro da psicanálise, Viver e Pensar Melhor Sem Freud, é uma obra coletiva organizada por Catherine Meyer, publicada originalmente em 2005. O livro reúne ensaios de diversos especialistas que criticam a psicanálise freudiana, argumentando que suas teorias carecem de embasamento científico e que terapias alternativas são mais eficazes. Essas terapias alternativas seriam, né, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, né, a neurociência,
que conseguem curar, né? E a terapia cognitiva de Aaron Beck, né? A terapia cognitiva do Aaron Beck, que também está aqui no livro, a do Albert Ellis, a PCER, a psicoterapia cognitiva emotivo racional, né? que vai trazer ajuda, né, às pessoas com problemas. O livro reúne ensaios de diversos especialistas que criticam a psicanálise freudiana, argumentando que suas teorias carecem de embasamento científico e que terapias alternativas são mais eficazes. A obra examina Freud e seu legado sob diferentes perspectivas histórica, científica, filosófica e terapêutica. Abaixo dá um resumo, né, de cada capítulo, né, esse livro, se não estou enganado, acho que tem 4 ou 5 capítulos, mas ele vai se dividindo aqui com vários autores dando seu parecer, né. O livro Negro da Psicanálise, a introdução, a desconstrução de Freud. A introdução do livro questiona a influência da psicanálise na cultura ocidental, argumentando que Freud criou um sistema dogmático que sobrevive mais por sua aura de mistério do que por evidências concretas. Os organizadores enfatizam a necessidade de reavaliar a psicanálise e propor abordagens mais eficazes para tratamentos psicológicos. Se você chegar no boteco ali da esquina e perguntar para uma pessoa se ela já ouviu falar em Freud, provavelmente ela vai dizer que sim. Qualquer autor que eu virar aqui, Lacan, qualquer outro autor aqui, não vai ter esse conhecimento. Mas o Freud, ele é absolutamente conhecido por pessoas que nunca ouviram falar em freudismo, nem psicanálise. Entendeu? É um negócio incrível. A parte 1, né? Freud, um mito fabricado. Capítulo 1. Freud e a criação da lenda. Analisa como Freud construiu sua imagem de gênio e mártir da ciência. Mostra como ele manipulou dados para validar suas teorias. Foi o que eu falei. Cada caso aqui, ele vai trazer aqui, né, a fabricação como cada caso do Freud foi construído em cima de uma lorota, de uma mentira. Entendeu? Cada um, né, vai falar sobre a senhorita Ana O, que é o primeiro caso do Freud, que ele vai construir essa história, né? Ele vai escrever isso na história do movimento psicanalítico. Em sua autoapresentação, Freud insistia muito no fato de que Breuer não lhe dissera nada quanto a isso, e que ele teve que reconstruir o episódio a posteriori sobre Ana O. Ele não me fez nenhuma comunicação direta a esse respeito, mas me forneceu inúmeras vezes indícios suficientes para justificar essa conjectura. Isso, mais uma vez, é falso, já que Breuer lhe havia dito bem francamente o que ele estava invertendo. Freud não tinha, portanto, nenhuma razão em fazer uso de seus lendários talentos de detetive. O caso do parto histérico de Berta Pappenheim. Cada um das histórias aqui, deixa eu ver outra aqui. Teorias da sedução, né, o mito para o nosso tempo, Allen Esterson. Nas últimas décadas do século XX, os pesquisadores mostraram que uma grande parte da história comumente recebida da psicanálise é composta de relatos, em sua maioria, míticos. O mais resistente desses mitos é, sem dúvida, aquele que sustenta que Freud postulou a sua teoria da sedução depois que suas pacientes lhe teriam contado de modo repetitivo que foram vitimadas de abuso sexual durante a infância. Aí que o autor aqui, né, no que se segue, proponho-me a analisar os vários aspectos dessa história, que foi considerada um fato histórico durante quase todo o século XX e permanece ainda em grande parte percebida como tal. Você vê que o Freud ele construiu uma história, né, que continua até hoje ainda poderosa. Olha só que as falsas curas, Freud não era apenas um bom contador de histórias, ele também era um publicitário bastante hábil que sabia vender seu produto torpedeando a concorrência. Basta observar o modo como conseguiu convencer o mundo inteiro da superioridade de seu método sobre os outros métodos psicoterapêuticos. Desde os estudos sobre a histeria publicados com Breuer, Freud afirmava que os sintomas histéricos desapareceriam imediata e permanentemente quando se conseguia trazer à consciência o acontecimento traumático recalcado que se encontrava em sua origem. O homem ele era poderoso. No caso Dora, né, e outras falsificações examinam o famoso caso Dória clínico de Dora.
e outros pacientes tratados por Freud, argumenta que Freud ignorava as reais necessidades dos pacientes e interpretava tudo conforme sua teoria sexual. Aqui, ó, vai até dizer aqui, né? O senhorita Ana. Uma das razões por que foi preciso tanto tempo para se ter uma ideia mais precisa da eficácia das análises praticadas por Freud é evidentemente o fato de que não se conhecia a identidade real de seus pacientes. Protegido pelo segredo médico, Freud podia então se permitir escrever qualquer coisa. E foi apenas muito progressivamente que a realidade surgiu à medida que os historiadores conseguiam identificar as pessoas que se escondiam por trás dos nomes pitorescos, como Elizabeth von R., o Homem dos Lobos, Pequeno Hans. Agora que isso foi feito, resta apenas Miss Lucy, que obstinadamente desafia as pesquisas dos historiadores. Podemos começar a fazer um balanço mais realista dos resultados terapêuticos obtidos por Freud. Como vamos ver, ele não é muito convincente. Aí aqui, ó, senhorita Ana O. Já sabemos que Berta Pappenheim não tinha sido de modo algum curada de seus sintomas histéricos através de tratamento pela palavra de Breuer. Contrariamente às repetidas asserções de Freud, compreendemos nessas condições que ela tem se mostrado mais do que cética em relação à psicanálise. Segundo o testemunho de Dora Edger, Berta Pappenheim não falava muito desse período de sua vida e se opunha com veemência a qualquer tratamento psicanalítico para as pessoas por quem era responsável, para grande surpresa das pessoas que trabalhavam com ela. Senhorita M. von M., né? Cassile M., outra paciente, Catarina, Elizabeth von R. Aqui tem uma lista, os 18 casos de sedução, Dora, o pequeno Hans, na história de doença e cura, do pequeno Herbert Graf, não é de fato uma história de doença e de cura, não mais do que a de Aurélia Kronich ou de Ida Bauer. Freud e o pai do menino, Max Graf, gastaram muita engenhosidade psicanalítica para curá-lo do que Freud chamava de uma fobia dos cavalos, supostamente proveniente do complexo de castração do menininho. Herbert, que parecia ter mais bom senso que seus dois terapeutas, atribuía seu medo dos cavalos e dos grandes animais a um acidente de ônibus que havia testemunhado, durante o qual 2 cavalos levaram um tombo. Nessa segunda hipótese, bem mais simples e mais prosaica, não há razão para se espantar com o fato de que as angústias relativas a animais do menino tinham sido espontaneamente atenuadas após algum tempo. O espantoso é que Herbert tenha saído ileso do inacreditável interrogatório edipiano policial a que seu pai e Freud o submeteram. O homem dos ratos. Ele se chamava Ernest Lanzer e sofria de uma neurose obsessiva, ou TOC, como diríamos hoje. Um ano após o fim do tratamento, Freud escreveu a Jung, dizendo que havia reencontrado seu ex-paciente e que o lugar ao qual ele ainda está fixado, pai e transferência, se mostrou distintamente na conversa. Carta a Jung, de 17 de outubro de 1909, o que parece indicar que Lanzer não havia se livrado de todos os seus sintomas. Entretanto, segundo o depoimento dos parentes de Lanzer, que Anthony Stadlin pôde entrevistar, o consenso na família era que o tratamento de Freud realmente o ajudara. Tendo morrido no início da guerra de 14-18, não podemos saber se esse sucesso terapêutico parcial terá sido durável. Outro caso aqui, Homem dos Lobos. No caso de Sergius Pankejeff, por outro lado, podemos avaliar a eficácia de suas 2 longas análises com Freud, e ela é rigorosamente nula. 60 anos depois, ele morreu em 1978, se eu não estou enganado. Pankejeff continuava sujeito a ruminações obsessivas e a acessos de ruminação profunda, apesar de um acompanhamento analítico quase constante por parte dos discípulos de Freud. Esse brilhante sucesso terapêutico havia, na realidade, sido um fracasso total. E os freudianos, né, eles faziam de tudo, fizeram de tudo para que esse Sergius Pankejeff não fosse morar nos Estados Unidos, porque eles tinham medo que lá ele fizesse revelações nos canais de TV. E eles passaram anos bancando ele, bobear até a morte. Passaram anos e anos e anos bancando esse Sergius Pankejeff, entendeu? Olha só, o caso Dora e outras falsificações, examina o famoso caso clínico de Dora e outros pacientes tratados por Freud, esse do capítulo 1, né? O Freud e a construção de um dogma, explora como a psicanálise se tornou um sistema fechado, resistente a críticas externas. Aponta o caráter autoritário da escola freudiana. Já na parte 2, aí vai falar sobre a ineficácia da psicanálise.
no capítulo 4, Terapias Comparadas, a Psicanálise é Eficaz, compara a eficácia da psicanálise com outras abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, né, que eu já falei aqui, né, a TCC. Apresenta estudos que mostram que a psicanálise tem baixo índice de sucesso. Você pode passar anos sobre análise e você não ter nenhum sucesso. Tem um livro interessante que eu vou deixar aqui até a capa, do Juan López Ibor, La Agonia da Psicanálise, que destrói com a psicanálise. Esse livro não existe em português, esse livro não tem em português. Eu não sei se por um acaso, não sei por que não foi publicado, né, até hoje em português. La Agonia da Psicanálise, deve ter em PDF na internet, provavelmente você pode encontrar em PDF, do Juan López Ibor, que destrói com a psicanálise. Essa ideia falsa de que você vai se curar durante muitos anos apenas ali, né, apenas conversando com o psicanalista. Não que a palavra em si, a forma de se falar, né, a forma como você fala, que tudo é feito pela linguagem. O próprio Lacan, né, vai falar sobre isso. O próprio Lacan, que você vai ser construído pela palavra, mas também você se constrói também pela ação. Se você está depressivo, a própria terapia cognitivo-comportamental, ela vai dar essa luz, né, que você pode ser curado pela palavra, mas você também tem que ter a ação. Principalmente se você está com fobia, depressão, com outros problemas. Você precisa se levantar, daquilo que está te fazendo você sofrer, e você tem que ser indicado pelo seu terapeuta para que você vá à ação também. Isso é muito importante. Capítulo 5, a psicanálise e o sofrimento psicológico. Argumenta que a psicanálise pode até piorar o estado emocional do paciente. Questiona o método de interpretação dos sonhos e a teoria do inconsciente. Aquilo que eu falei, como é que os sonhos ele pode ser interpretado? Né? Eu que sou um leitor, fui um leitor, né, durante muitos anos de Jung. Eu nunca consegui entender essa questão da interpretação dos sonhos. O Jung, ele tem lá os tipos psicológicos, tem interpretação de sonhos. Eu nunca consegui entender, lendo Jung ou lendo o próprio Freud, como é que era essa ideia da interpretação dos sonhos. Como é que será feito? Nunca consegui compreender. Os meus sonhos mesmo, no meu entender, eles carecem de interpretação. Às vezes eu via os sonhos como ações, como resquício das ações, né, daquilo que eu produzia, o meu mental produzia durante o dia, e figuras que eu geralmente tenho costume de ver, pessoas que estão mais próximas de mim. Eu nunca entendi muito bem como é que era essa questão como o sonho podia ser interpretado e como isso podia ser usado para curar algum problema. Olha só aqui, ó. Olha só. Freud, por sua vez, não fala de impasse, ele fala de fracasso, de um fracasso tão heróico que interdita o retorno para trás. Foi essa mensagem de Lacan que os psicanalistas escutaram sem tirar nem pôr. Aqui o Lacan falando, né? O Lacan falando. Nossa prática é uma trapaça, blefar, fazer as pessoas pestanejarem, impressioná-las com palavras astuciosas e de qualquer forma o que se acostuma chamar de engodo. Do ponto de vista ético, nossa profissão é insustentável. Aliás, justamente por isso que eu fico doente só de pensar nela, porque eu tenho um super-eu como todo mundo. Trata de saber se Freud é ou não um acontecimento histórico. Acredito que ele fracassou no seu golpe. É como eu. Em muito pouco tempo ninguém mais se importará com a psicanálise. Palavras do Lacan, hein? Palavras do Lacan. Vou repetir aqui, tá? Nossa prática é uma trapaça. Blefar, fazer as pessoas pestanejarem, impressioná-las com palavras astuciosas, é de qualquer forma o que se costuma chamar de engodo. Do ponto de vista ético, nossa profissão é insustentável. Aliás, justamente por isso que eu fico doente só de pensar nela, porque eu tenho um super-eu como todo mundo. Trata-se de saber se Freud é ou não um acontecimento histórico. Acredito que ele fracassou no seu golpe. É como eu. Em muito pouco tempo, ninguém mais se importará com a psicanálise. Palavras do Jacques Lacan.
o grande psicanalista francês, escritor do Seminário, né? Seminários. Triste, né? Olha só aqui, ó. A psicanálise, capítulo 5, né? A psicanálise e o sofrimento psicológico. Argumenta que a psicanálise pode até piorar o estado emocional do paciente, questiona o método de interpretação dos sonhos e a teoria do inconsciente. Capítulo 6, Freud e a medicina. Uma relação problemática. Discute como Freud desconsiderava avanços médicos e neurocientíficos. Aponta que ele recusava evidências de que problemas mentais tinham bases biológicas. Destrutivo, né? Aqui, inclusive, ó, a questão da medicação. Como foi que a psicanálise ela começou a ser destronada no seu trono de vaca sagrada? Como ela começou na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Nos Estados Unidos, então, ela praticamente desapareceu. Ela desapareceu, perdeu força. O Freud ele tinha muito interesse de montar suas estratégias, né? botar gente, pessoas, para que a psicanálise ela reinasse nos Estados Unidos. Ele tinha isso fortemente aqui, ó. O declínio da psicanálise. Os anos 1960 haviam sido a idade de ouro da psicanálise. Depois, a coruja de Minerva levantou o voo ao entardecer. É prematuro se pronunciar sobre a situação na Europa, pois a batalha ainda está viva, mas nos Estados Unidos a partida está terminada. No campo da psiquiatria, a psicanálise simplesmente morreu. Apenas 12% dos pacientes em psicoterapia fazem análise. Como explicar isso? Dois fatores estão em causa: a psicofarmacologia, os remédios, né? E o DSM, como eu falei, ó. DSM. Os medicamentos. A história da psicofarmacologia começa em Paris com a descoberta em 1952 no hospital do Val de Grâce de um composto químico produzido por Ron Poulenc, cujos efeitos sobre as manias eram espetaculares. Jean Delay e seu assistente Pierre Deniquet submeteram a clorpromazina no pronto de ser comercializada com o nome de Largartil a uma série de testes clínicos e se deram conta da extraordinária eficácia desse medicamento com as psicoses. A clorpromazina, primeiro neuroléptico, tinha capacidade de acalmar inúmeros pacientes, fazendo desaparecer suas alucinações sem que fosse necessário lhes administrar tranquilizantes. Depois de 1952, um vasto mercado farmacológico se abriu com a comercialização de antidepressivos. O primeiro, imipramina, apareceu em 1957. Ansiolíticos, o primeiro benzodiazepínico, o Librium, cujo nome genérico é clordiazepóxido, foi colocado no mercado nos Estados Unidos em 1960 e na França em 1961. Você imagina, na França isso deve ter sido uma briga pavorosa, né? Briga pavorosa. E timorreguladores, o lítio foi comercializado em quase todos os países nos anos 1960. Para citar apenas os principais medicamentos de uma longa lista. A terapia convulsiva foi introduzida por Ladislau von Meduna em Budapeste em 1935. 3 anos mais tarde, em 1938, Hugo Serlet inovava utilizando a eletricidade para desencadear convulsões. A terapia com eletrochoques se mostrou bastante eficaz no tratamento de transtornos do humor. A terapia de eletrochoque ainda é usada até hoje, viu, gente? Ela não desapareceu. Ela não desapareceu. Ela é usada até hoje. Dependendo do caso, ainda é usada. Esse tipo de terapia, entretanto, não concorria verdadeiramente com a psicanálise, pois apenas os pacientes gravemente atingidos tiravam proveito dela. E após os anos 1960, apenas os hospitais recorriam a ela. Vários analistas enviavam seus pacientes para se tratarem com eletrochoques, mas não lhes recomendavam recorrer à psicofarmacologia. Esses novos medicamentos representavam uma verdadeira ameaça para a psicanálise porque os psiquiatras biologistas e os analistas disputavam o mesmo lote de pacientes. Grana. Nós só estamos nessa por grana. Entendeu? Por grana. E aí, né, você sabe que quando envolve dinheiro, você imagina que para você se consultar com um psicanalista, caríssimo. Caríssimo. E você passa anos e anos na mão de um psicanalista, e o remédio ele vem e rapidamente ele pode resolver o seu problema.
Eu recomendo para quem quiser, né, a série Psiquiatra ao Lado, do Will Ferrell, né, Will Ferrell, Psiquiatra ao Lado, que você deve estar vendo aí o cartaz da série, que fala exatamente sobre essa dependência do psicanalizado, ele é o judeu que acaba sendo dependente, ficando dependente durante anos e anos e anos na mão de uma terapia. E o terapeuta acaba passando a vida toda dominando a vida desse sujeito. Muito boa, vale muito a pena. Aqui, ó, o psiquiatra irlandês David Haley explicava que as teorias psicanalíticas haviam perdido muito sua influência, porque não explicavam de modo algum a eficácia indiscutível dos psicotrópicos. A superioridade da nova farmacologia se tornou aparente após uma série de estudos clínicos, ao longo dos quais a utilização apenas da psicoterapia foi comparada com uma psicoterapia associada à administração de um neuroléptico, tal qual a tiorizadina, comercializada na França com o nome de Leril. O primeiro desses estudos, concluído em 68 no Massachusetts Health Care Center, verdadeiro quartel-general da psicanálise, demonstrou que o tratamento com tiorizadina associado a uma psicoterapia era claramente mais eficaz para seus pacientes. A psicoterapia sozinha, concluíram eles, não produziu mudança significativa alguma durante um período de 2 anos para o grupo experimental, que não recebeu nenhum tratamento medicamentoso. Esse estudo destruiu a certeza de que a esquizofrenia podia ser tratada pela psicanálise. Caramba, hein? Aí em 80 vai surgir o DSM. Por outro lado, a publicação em 80 do novo Manual de Diagnóstico, DSM, pela Associação Médica Americana de Psiquiatria, contribuiu grandemente para o enfraquecimento da influência que exercia a psicanálise no domínio da psiquiatria. A primeira versão desse manual, que destacava as reações psiquiátricas descritas pelo psiquiatra Adolf Meyer, da Universidade Johns Hopkins, foi publicada em 52. Uma segunda edição, redigida sob a influência do movimento psicanalítico, em que descrevia todos os transtornos como neuroses, foi publicada em 68. Então, em 80, a terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, assim chamada DSM-3, foi publicada. Contrariamente às edições precedentes, o DSM-3 pretendia ser resolutamente agnóstico no que concernia as causas dos transtornos mentais. Ele estabelecia critérios operacionais que deveriam ser escrupulosamente respeitados antes de poder anunciar um diagnóstico particular, colocando assim em causa 50 anos de indiferença por parte da psiquiatria americana em relação à noção de diagnóstico. A partir de então, existiam doenças psiquiátricas específicas chamadas transtornos, que tinham seus próprios critérios. Toda a estrutura da teoria psicodinâmica sobre o ego, o superego e o recalcamento se encontrava totalmente varrida. Nenhuma referência relativa a essas noções apareceu no manual. O simples fato dos analistas terem sido incapazes de impedir a publicação desse manual em 80 mostrava um claro declínio de sua influência. Uma edição francesa da edição subsequente, o DSM-3R, 1987, foi publicada em 89, sob o nome de Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. O DSM enfraqueceu seriamente a influência da psicanálise. Ele havia começado como um conteúdo sobre a condição humana, para acabar, enfim, por estabelecer diagnósticos psiquiátricos específicos. Houve um tempo em que os psicanalistas eram muito solicitados pela imprensa para comentar qualquer coisa, desde o símbolo fálico dos mísseis nucleares até a pertinência da candidatura de Barry Goldwater para a presidência dos Estados Unidos. Mas a partir de então, os analistas deixaram de ser considerados mais competentes do que qualquer outro para falar da condição humana, se o DSM não dizia nada a esse respeito. Em 74, 3/5 dos psicanalistas americanos prescreviam medicamentos para seus pacientes e mais da metade dentre eles propunham outros métodos terapêuticos que não a psicanálise, como as terapias de casal ou de família. As instituições de ensino da psicanálise continuaram a prosperar, mas contavam cada vez com menos médicos entre seus candidatos, 41% em 1998. Desde 90, os analistas começaram a abandonar
quase que completamente certas neuroses, tais como os transtornos obsessivo-compulsivos ou TOC, colocados desde então nas mãos da psicofarmacologia e das terapias comportamentais e cognitivas, e a se interessar pela patologia da personalidade e particularmente pelos transtornos da personalidade não repertoriados pelo DSM. Em revista, tal como o célebre Journal American de Psychiatry, uma pequena seção de críticas literárias é reservada aos analistas, mas eles se parecem cada vez mais com astrólogos, tentando salvar a sua pele no contexto de um acontecimento da astronomia. Acabou, né? Acabou. Eu tenho aqui, até comigo aqui, ó. Eu tenho aqui comigo, deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês aqui, que eu tenho também, o Paulo aqui tem isso aqui, ó, que é um material sensacional, psicoterapias, abordagens atuais, ó, com todas as psicoterapias existentes no planeta, que tem tudo, isso aqui. Esse material aqui é riquíssimo. Vale, se você, da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, isso aqui, ó, esse material aqui, ó, vendo? Então tem aqui tudo que você quer saber, saber sobre psicoterapia. Tem nesse livro aqui reunido Aristides Volpato, Cordioli, Eugênio Horácio Grevet, tem tudo que eu vi aqui no livro da psicanálise, livro negro, eu encontrei aqui nesse material, que é riquíssimo aqui, ó, vendo? Ó, paciente é a escolha da terapia, aqui, ó, vendo? Aí tem todas as... Se você quer ser terapeuta, mexer com psicologia, é um livro recomendadíssimo. Aqui, ó. Focos de atenção na adolescência. Aqui. Vendo? Recomendadíssimo. Se você por um acaso quer fazer psicologia, estudar psicologia, quer ser um terapeuta, né? Quer ser um terapeuta, não é psicanalista, tá? E não logoterápico, porque a logoterapia não é considerada uma terapia, tá? Não é considerada uma terapia. Então você não vai encontrar logoterapia aqui. Você não vai considerar, você não vai encontrar, né? Você não vai encontrar. Deixa eu pegar aqui mais um trecho aqui. Olha só aqui, ó. Sensacional, né, gente? Sensacional, né? A influência nociva da psicanálise na cultura. Capítulo 7. O impacto na educação. Mostra como as ideias freudianas afetaram a educação infantil e a pedagogia. Como nós temos aí o mundo tomado, né, pelo socialismo, como nós temos o mundo tomado pelas ideias do socialismo, comunismo e também da psicanálise. Argumenta que a psicanálise gerou uma visão distorcida da infância e da sexualidade. Eu falei aqui, eu mostrei aqui para vocês aqui materiais aqui da Françoise Doutor. Esse aqui, vendo? Esse livro aqui, ó, que fez a cabeça da chamada psicanálise, da psicanálise infantil. Como se trabalhou isso, a psicanálise infantil? Aqui, ó, também. Ó, te mostrei aqui, né? Grande caso da psicanálise em meninos, ó. Vendo? Como eu falei, a Melanie Klein, vendo? A Anna Freud, a filha do Freud, vai contar que como a filha do Freud, ela nunca se casou, ela teve uma relação, em vida, a vida toda com uma mulher que ela tratou, entendeu? Que ela tratou. Isso fez mal para os filhos da mulher que foi tratada. E ela nunca se casou, ela cuidou do pai até os 39 anos. Isso eu falei na biografia do Freud, né, do Peter Guy. Se você não assistiu, assiste, tem aí tá aí no canal, tá? No canal que eu fiz uma resenha sobre a biografia do Freud, para falar sobre isso. Entendeu? Aqui, ó. Mas aqui, né? A justiça e a psicanálise, erros judiciais. Examina casos em que a psicanálise influenciou processos judiciais. Aborda como a psicanálise, como psicanalistas ajudaram a disseminar falsas memórias de abuso. Capítulo 9, o legado cultural de Freud. Explora como as ideias de Freud moldaram a literatura, o cinema e a filosofia. Tá? Nos filmes, em quadrinhos, eu já falei sobre isso. O Freud conhecidíssimo. Ele foi colocado em filmes, em séries de televisão. Debate se esse impacto foi positivo ou negativo. Como isso
moldou o século XX. Nós, como eu falei, também vai contar a história do Lacan. No livro também vai falar bastante sobre o Lacan, vai falar sobre como o Lacan, ele a partir dos anos 60, ele se tornou o Deus, né? Ele se tornou um Deus na França, a psicanálise lacaniana, como isso, inclusive essa biografia aqui vou começar a ler, que eu vou trazer aqui para o canal, a biografia do Lacan, eu acho importante para o canal, trazer aqui para o canal, essa biografia do Lacan, isso aqui, ó, da Rudinesco, trazer essa biografia, vai falar sobre como isso foi construído entre os anos 60 e os anos 70, que hoje você falar mal do Lacan na França, francês, né? Vocês franceses que estão assistindo meu vídeo, ou brasileiros aí na França, saibam que se você estiver fazendo qualquer coisa que envolva aí, qualquer coisa que envolva psicanálise, terapias, estudando na França, brasileiros estudando na França, que estão vendo esse vídeo, saibam que você está sendo doutrinado pelo Lacan. E essa Elizabeth Roudinesco aqui, ela defende a psicanálise com unhas e dentes. Vai falar disso aqui, entendeu? Vai contar como ela defende com unhas e dentes o legado da psicanálise e o legado do Jacques Lacan. Né? Isso aqui. Sensacional, né? Isso você não sabia, né? Não sabia. Parte 4. Abordagens alternativas e o futuro da psicologia. Capítulo 10. Vai falar sobre a terapia cognitivo-comportamental, uma alternativa melhor. Vai falar aqui, vai abrir o leque de como isso funcionou, né? Como funciona essas terapias. Vai trazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui mais um pedaço aqui, né? De um texto aqui, ó, da parte do texto aqui, ó. Vou trazer aqui do livro aqui, que não é bom eu deixar de passar aqui, porque vale muito a pena. Olha só, as razões do nosso erro. Primeira resposta que vem à mente é: por que fomos enganados? Incrimina-se então o grande mentiroso que manipulava seus dados clínicos, o Freud, né, e proclamava sucessos inexistentes, ou ainda o grande retórico que nos fez comer gato por lebre e admitir o inconsciente como uma realidade psíquica. O problema com essa resposta é que ela não consegue explicar porque tantas pessoas continuam a acreditar nas teorias freudianas, mesmo depois delas terem sido desconsideradas. Já faz bastante tempo que as incoerências da lenda freudiana foram reveladas, mas isso não impediu que psicanalistas intelectuais recitassem seus elementos como se nada tivesse acontecido, com uma vontade de ignorância absolutamente espantosa. É tentador, então, se voltar para tal ou qual outra explicação psicológica ou sociológica. Disse-á que a psicanálise, por mais falsa que seja, respondeu, e responde ainda, a necessidades muito profundas. A necessidade, por exemplo, de encontrar um substituto para as sólidas certezas da religião. A necessidade de dar um sentido ao mal-estar e à angústia existencial em um mundo desertado por Deus. A necessidade de uma teoria que justifique a liberação sexual na época do declínio da família nuclear e da autoridade paterno-masculina. Disse-á ainda que a ascensão da psicanálise no início do século XX correspondeu à propagação do darwinismo, ou ainda que ela forneceu uma ideologia para a sociedade capitalista e para o individualismo moderno, ou ainda que ela serviu de refúgio aos decepcionados pelo marxismo quando este afundou. Quer dizer, a psicanálise ela veio justamente ocupar o lugar de tudo que foi colocado de lado no século XX, o cristianismo, o marxismo. Aí aqueles que eram marxistas, eles se tornaram socialistas e psicanalistas, com a teoria vazia. Por que não com efeito? Todas essas explicações são provavelmente válidas. Resta, entretanto, compreender como é possível que todas elas sejam válidas. Como a psicanálise pode responder à necessidades tão diversas e contraditórias entre si, o que há na teoria psicanalista que a torna capaz de preencher tantas funções. Incrível, né? Incrível. Aí ele vai dar aqui, né, os nomes aqui, ó. O que há em comum entre as teorias de Freud e as de Rank, Ferenczi, Reich, Melanie Klein, Karen Horney, Henry Herman, Winnicott, Bion, Bowlby, Conor, Lacan, Laplanche, André Green, Slavoj Zizek, Julia Kristeva e Juliette Mitchell.
Ou ainda, o que há em comum entre a teoria da histeria professada por Freud em 1895, a teoria da sedução dos anos 1896 e 1897, a teoria da sexualidade dos anos 1900, a segunda teoria das pulsões em 14, a segunda tópica e a terceira teoria das pulsões de 20. Basta consultar qualquer verbete do vocabulário da psicanálise de Laplanche e Pontalis para se dar conta de que a psicanálise tem desde o início uma teoria em renovação ou flutuação permanente capaz de dar as viradas mais inesperadas. No socialismo também tem isso, tá? No socialismo também tem isso. Eles vão mudando de nome ao longo do tempo, eles vão fazendo uma mudança, né? Eles vão mudando os nomes, aí vão dizendo que se o seu problema não, você não conseguiu resolver o seu problema, a culpa é sua, entendeu? Você não entendeu. O socialismo também tem muito disso, que você não entendeu a linha, né, de como funciona o negócio. O problema está em você. É para se libertar. Você tem que se libertar das suas amarras. A culpa está no seu pai, a culpa está na sua mãe. Vai culpar a sexualidade, vai culpar o seu passado, eles vão se reconstruindo ao longo do século XX com uma força feroz. E não acho que morreu não, tá? Essas coisas é sempre bom ficar com o pé atrás, porque você pode achar que a barata morreu, mas a barata não morreu. Esse livro aqui, ele vem apenas para dar uma paulada nessa barata. Mas a barata não está morta não, viu? Ela pode ressurgir, de repente. O socialismo ele está sempre indo e vindo ao longo do tempo. Quando aconteceu a queda do Muro de Berlim em 1989, um monte de gente veio falar que o socialismo tinha acabado, que morreu. Não morreu coisíssima nenhuma, está aí. As pessoas são feministas, comunistas, socialistas, e às vezes nem sabem disso. Eles nem têm consciência disso. Elas estão sobre a base da psicanálise, por exemplo, debaixo dos seus narizes aí, elas não têm nem consciência disso. Não têm consciência. Está aí, vivíssimo. Às vezes é um pouco prematuro você dizer que a psicanálise está morta. Olha aqui, ó. No entanto, ficamos aí num discurso entre especialistas com lógica perfeita em relação ao pensamento psicanalítico. O papel da mãe é decisivo na construção psíquica inconsciente da criança. É, finalmente, com Françoise Douto, que o discurso psicanalítico se interessa pela criança normal. É verdade que a formação dela baseou-se na formação de crianças doentes. Françoise Douto recebeu casos muito patológicos no Centro Claude Bernard, do Hospital Trousseau, de 40 a 78, e no Centro Etienne Marcel, de 62 a 85. Mas também se interessou por temas mais banais, pelo bebê que não apresenta nenhum problema específico, por questões de alimentação, limpeza, relação entre irmãos e irmãs, por tudo que constitui o cotidiano de numerosos pais. De um só golpe, a psicanálise entra no domínio educativo. Como se deve fazer para construir psiquicamente, afetivamente um bebê, uma criança feliz, sem neurose. E, à guisa de consequência, troca-se o discurso do especialista por um discurso para o grande público. Aí é que mora o perigo. O que até então não passava de afirmações de especialistas era amplamente difundido. As ideias que não passavam de hipóteses saídas da psicopatologia serão revisadas como verdades educativas. A evolução dos textos das transmissões radiofônicas de Françoise Douto é testemunha disso. Em sua tese de 1938, Psicanálise e Pediatria, ela redige 130 páginas sobre a parte clínica e só apresenta casos de grande banalidade. Alguns problemas de atraso e lentidão na escola, instabilidade, criança colérica e os 2/3 de problemas de xixi na cama. Naquela época, o pequenino não era considerado pessoa por inteiro, é bom lembrar. É provável que a enurese pudesse traduzir outros sofrimentos e que a teoria psicanalítica respondesse algumas perguntas. Mas há um amálgama com outros distúrbios. Crianças instável, mentirosa, desmotivada na escola. Todo comportamento desviante tem um sentido oculto. É o sintoma revelador de um distúrbio mais profundo. Em o caso Dominique, de 1971, Françoise Douto volta a ser especialista em patologia infantil para mencionar um transtorno psiquiátrico.
mas os últimos textos que se seguiram aos programas de rádio de grande sucesso, A Causa das Crianças e A Causa dos Adolescentes, de 1985, voltam a dirigir-se a um público bem amplo. Trata-se a partir daí de fazer a prevenção e inculcar o que psicanaliticamente é preciso fazer na educação. Caso contrário, os pais correm grandes riscos. Alguns capítulos de A Causa dos Adolescentes tratam disso. Suicídios de adolescentes, epidemia oculta, capítulo 10, uma droga para cada um, falsos paraísos e grupo, capítulo 11, checkmate ao fracasso escolar, capítulo 12. Caso se esforce demais, o adolescente nessa época em que é tão frágil, ele pode tornar-se delinquente, drogar-se, tentar o suicídio e ter mau desempenho escolar. A partir daí, os pais querem tranquilizar-se e precisam seguir os conselhos educativos, mesmo que às vezes sejam estranhos, de uma mulher que fala no rádio com tanto calor, humanidade e bom senso. Depois do enorme sucesso dos programas radiofônicos, François Dolto consagrou-se a partir de 1978 em atividades de formação e conferências e participou cada vez mais de vários programas de rádio e de televisão. Criou as suas casas verdes a partir de 79, o que até então não passava de discurso de especialistas em psicopatologia, vai tornar-se um discurso educativo. Quantos brasileiros, né, que estudaram não levaram isso, né, a psicanálise para dentro da própria escola também? Jogo do desejo. A partir daí, a educação e a psicanálise tornaram-se uma só. A psicanálise, que a princípio era uma hipótese de compreensão da psicopatologia do adulto e depois da criança, guia desde então a maior parte dos pais, substituiu o discurso educativo. O que é educação? Não encontro melhor definição que a do dicionário francês Littré. A ação de criar, de formar uma criança, conjunto de habilidades intelectuais ou manuais que se adquirem e conjunto de qualidades morais que se desenvolvem. A educação é bem compreendida em seu aspecto dinâmico, desenvolvimentista, dirão os especialistas. Os pais vão amar, acompanhar, proteger, mas também formar, instruir, aconselhar, propor, proibir. Para a psicanálise, por outro lado, tratava-se originalmente apenas de prevenir patologias para lutar contra o determinismo que ela mesma instalara. Toda atitude parental, todo comportamento da criança é psicologizado, analisado, decodificado. Fim do bom senso, a espontaneidade será necessário compreender, decodificar o sentido. A maioria das obras de divulgação científica propõe uma única abordagem da criança e do seu desenvolvimento afetivo, a psicanalítica. A Marcel Rufo, escrevendo com Christiane Schilt, Aldo Naori, Claude Ramos, Edwin Antier, Marise Valin, Nicole Fabre, Caroline Eliachev, são os autores mais conhecidos. Sempre o mesmo determinismo. Tudo acontece nos primeiros anos, naquela primeira relação que liga a criança aos pais, e a mãe em particular. Os mesmos conceitos e o mesmo temor de agir mal, de estragar a construção afetiva dos filhos. Caramba, hein? François Dolto, escritora dos anos 70, ainda é atual, talvez mais do que nunca. Escreve-se até livros para explicar aos pais as suas teses, como os de J.C. Liaudé, A Criança Explicada aos Pais, segundo Dolto. Aqui, ó. Ai, ai. Incrível, né? Incrível, 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 incrível. Aqui, ó. Aqui, ó. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Deixa eu ver outra passagem aqui. Deixa eu ver mais uma passagem aqui pra gente fechar esse vídeo, que já tá longo, né? Tá bastante longo. Vou fechar aqui, ó. Olha só que interessante. Um autor que eu gosto bastante, que eu já fiz acho, vários vídeos aqui no canal, ele vai dar uma declaração aqui sobre a psicanálise. Tipo pra gente fechar aqui o vídeo. Pra gente concluir o vídeo, ó. Olha só. Um autor que eu tenho livros aqui, se procure que vale bastante a pena, francês, tá? Ele vai dar sua declaração sobre o que é a psicanálise para ele. Olha só. Alguns meses mais tarde, lendo Hollenbeck, uma página ressoou em mim de modo a minar definitivamente tudo que ainda me restava de crença no freudismo e no parafreudismo. Ou o Hollenbeck aqui, ó. Impiedosa escola de egoísmo, a psicanálise ataca com grande cinismo
boas moças um tanto confusas para transformá-las em megeras ignóbeis de um egocentrismo delirante que se podem provocar nojo legítimo. Mesquinharia, egoísmo, tolice arrogante, ausência completa de senso moral, incapacidade crônica de amar, eis o retrato completo da mulher analisada. A sua psicanálise transforma de modo irreversível em verdadeira escória, sem tripas e sem consciência. Certa noite, ao voltar da sessão, ela anotara esta frase de Lacan: quanto mais forem ignóbeis, melhor. Um programa, mas ela ia pô-lo em prática ponto por ponto. Vou ler de novo, hein? Impiedosa escola de egoísmo, a psicanálise ataca com grande cinismo boas moças um tanto confusas para transformá-las em megeras ignóbeis de um egocentrismo delirante que só podem provocar nojo legítimo. Mesquinharia, egoísmo, tolice arrogante, ausência completa de senso moral, incapacidade crônica de amar, eis o retrato completo da mulher analisada. A sua psicanálise transforma de modo irreversível em verdadeira escória, sem tripas e sem consciência. Certa noite, ao voltar da sessão, ela anotara essa frase de Lacan: quanto mais forem ignóbeis, melhor. Um programa, mas ela ia pô-lo em prática ponto por ponto. Isso aí. É isso aí. Aqui, ó. Este livro aqui, o Livro Negro da Psicanálise, é um livro importante, tá? Um livro importante para você ter uma visão geral, né? Para você ter uma visão interessante sobre o que vem a ser a psicanálise. Por que às vezes você é leigo, assim como eu também, né? Eu sou só um leigo, eu sou um resenhador de vídeos, de livros. E por que eu, né, peguei esse livro aqui, fui dar uma lida, e juntando esse material que eu tenho de terapia, de casos, biografias, etc. Como é que funciona isso, né? Como é que funciona isso? É um livro absurdamente recomendável, o Livro Negro da Psicanálise, Viver e Pensar Melhor Sem Freud. Tem muita informação aqui, tá? Muita mesmo. Eu apenas arranhei o livro. Vale a pena você procurar, Vai falar coisas, não só ele vai destruir a psicanálise, mas ele também vai te dar opções, se você quer fazer terapia, de boas terapias, né? Vai trazer boas terapias para você, o próprio TCC mesmo, vai trazer boas terapias para você não ser enrolado, para você não ser mais enganado do que a gente é todo santo dia aí ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Beleza? O Livro Negro da Psicanálise, eu fiz uma resenha, passei aqui em geral, com literatura, né? Com muito boa literatura sobre esse material aqui, produzido a partir de 2005 na França e que foi publicado pela Civilização Brasileira, em 2011. Este aqui, ó. Beleza? Este aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Se você se interessar por algum desses livros também, se você quiser comprar DSM, se você quiser comprar Jacques Lacan, se você quiser comprar Freud, tem na Amazon, você clica aí no link aí embaixo, tá? E ajuda o canal Paulo Dávila 1970, beleza, gente? Hoje eu falei um pouquinho desse O Livro Negro da Psicanálise, Viver e Pensar Melhor Sem Freud, este material aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, compre os produtos da Amazon, pela Amazon aqui, beleza? Valeu? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente, brigadão, hein? Tchau, tchau.